Olá, este é um trabalho da disciplina Mudanças Climáticas do curso de pós-graduação em Sustentabilidade Pública Municipal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou o discente Danilo Rosa e, juntamente com os colegas Luiz Marques e Victor Tiroli, iremos apresentar nosso estudo que tem como título Da Ciência à Ação: Como transformar dados climáticos em políticas públicas locais. Neste sumário estão os assuntos que serão discutidos ao longo da apresentação, e de forma geral abordaremos a introdução dos assuntos, o objetivo geral do estudo, a metodologia utilizada, a análise dos riscos climáticos, os impactos observados na cidade de São Paulo, nossas propostas de ações e adaptação, e por fim a conclusão e as referências. A partir daqui começaremos com a introdução. As mudanças climáticas representam uma das maiores crises ambientais e sociais do século XXI. O aumento das temperaturas globais, a intensificação de eventos extremos e a pressão sobre ecossistemas exigem ações urgentes de mitigação e adaptação. No Brasil, diversas regiões, como a região Sudeste, por exemplo, enfrentam impactos diretos, como enchentes e deslizamentos. E esses fenômenos afetam de forma significativa diferentes aspectos da sociedade, como a infraestrutura urbana, a saúde pública e a economia, ampliando vulnerabilidades socioambientais já existentes. E, nesse sentido, analisar os riscos climáticos urbanos é essencial para antecipar impactos e planejar respostas eficazes. Em 2024, eventos extremos atingiram fortemente a região Sudeste, com destaque para o estado de São Paulo, que enfrentou múltiplos episódios de enchentes e deslizamentos. E essas situações evidenciam fragilidades históricas, como a urbanização desordenada, o déficit de drenagem urbana e a alta densidade populacional. E dessa forma, transformar dados climáticos em políticas públicas torna-se um caminho estratégico para fortalecer a resiliência local e reduzir vulnerabilidades. E partindo desse contexto, o objetivo do nosso estudo é analisar os riscos climáticos no município de São Paulo, com foco no setor estratégico de desastre geohidrológico, buscando compreender os fatores que elevam esses riscos e propor ações de adaptação que estejam mais alinhadas à Política Nacional sobre Mudança do Clima, que é o PNMC, e também ao Plano de Ação Climática de São Paulo, que é o PLAC-SP. E para alcançar esses objetivos, a pesquisa utiliza como principal fonte de dados a plataforma Adapta Brasil, MCTI, e também é complementada pelo PLAC-SP. Então, a metodologia foi estruturada em 5 etapas principais, iniciando pelo setor, a seleção de setor estratégico, a identificação do índice de risco, a escolha da dimensão crítica, a análise dos indicadores e a proposição de ações adaptativas. E essa abordagem permite compreender de forma hierárquica como diferentes fatores contribuem para gerar o risco climático e, ao mesmo tempo, indica quais aspectos precisam ser priorizados no planejamento público. Então, a análise dos riscos climáticos segue uma estrutura hierárquica, que está organizada em níveis que se complementam, e essa estrutura permite interpretar os dados de uma forma progressiva, partindo do nível mais geral até o nível mais detalhado, e compreender as diferentes variáveis que relacionam na formação do risco. Então, no nível 1 é definido o setor estratégico, que representa a área de interesse do estudo, ou seja, o tema geral. E nesse caso, existem 9 setores estratégicos na plataforma Brasil, entre eles o setor desastre geohidrológico. E dentro do setor estratégico, no nível 2, é identificado o índice de risco climático específico, que possibilita direcionar a análise para um tipo de indicador síntese, mas sem ainda detalhar as dimensões de risco. Já o nível 3 apresenta as 3 dimensões clássicas do risco climático, que são ameaça, exposição e vulnerabilidade, e dentro de cada uma dessas dimensões podem existir subdimensões, e a escolha de qual será aprofundada é fundamental, pois irá orientar os níveis seguintes da análise. A partir do nível 4, a estrutura passa a detalhar subdimensões ou subcomponentes específicos da dimensão escolhida anteriormente, permitindo então refinar a leitura do risco. Já o nível 5 descreve os indicadores principais que tornam o risco mensurável e comparável entre diferentes contextos, mostrando onde o impacto ocorre e com que intensidade ele se manifesta. O nível 6 agrega as condições sociais, econômicas e ambientais que influenciam a intensidade do risco, ajudando a entender por que determinados grupos ou territórios são mais afetados. E por fim, o nível 7 avalia a capacidade institucional e a infraestrutura preventiva que indicam o grau de preparo para enfrentar ou mitigar os impactos. De modo geral, os níveis mais altos definem o foco da análise, enquanto os níveis mais baixos detalham, aprofundam as causas e os fatores associados ao risco.
Então, essa hierarquia possibilita uma leitura completa da situação, partindo desde a definição do problema até a formulação de estratégias de adaptação mais direcionadas. Olá, eu sou o Luiz. A partir de agora, vamos dar prosseguimento ao vídeo com uma análise mais detalhada dos dados, focando na realidade do município de São Paulo. O primeiro passo envolve a escolha de um setor estratégico no nível 1 da plataforma, sendo selecionado por nós o setor de desastres geohidrológicos, conforme os objetivos do trabalho. Os desastres geohidrológicos referem-se aos eventos climáticos extremos, que causam grandes danos e que excedem a capacidade da população atingida de se recuperar com base em seus próprios recursos. Alguns exemplos de desastres são os deslizamentos de terra e as inundações. Nas duas imagens à direita, é possível observar a representação desses dois tipos de desastres. Com base nos dados mais alarmantes, o foco da nossa análise foi as inundações, enxurradas e alagamentos. No nível 2 da plataforma Adapta Brasil, é apresentado o índice de risco, que mede o impacto potencial das mudanças climáticas sobre os sistemas socioecológicos. O índice de risco para esse tipo de desastre é de 0,30%, o que representa um baixo grau de risco. No entanto, é necessário analisar com mais atenção os dados que compõem esse índice. O índice de risco para inundações, enxurradas e alagamentos é proveniente de uma metodologia robusta, que agrega dados de diferentes fontes de órgãos públicos e os categoriza entre três dimensões que compõem o risco climático, mensurado através do índice. A ameaça climática é referente aos próprios eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, secas prolongadas, ondas de calor e outros fenômenos que podem causar sérios danos sociais e ambientais. Já a vulnerabilidade trata-se da suscetibilidade potencial a esses danos. A exposição representa o grau, duração e ou extensão do contato entre o sistema socioecológico, no nosso caso São Paulo, e a ameaça climática, as inundações, alagamentos e enxurradas. Aqui podemos observar na tabela os dados referentes a essas três dimensões do risco. A vulnerabilidade apresenta valor cujo grau de risco é classificado como baixo. A dimensão da ameaça apresentou o dado observado classificado como grau de risco muito alto. E, por fim, a exposição, a nossa análise de dimensão escolhida, apresentou um grau de risco também muito alto, no valor de 0,94%. Ao investigar os fatores que elevam o índice de exposição ao risco de inundações e alagamentos em São Paulo, destacam-se dois principais elementos: as moradias em ambientes de risco e a densidade demográfica. De acordo com a plataforma, o município de São Paulo recebeu a maior pontuação possível referente a este fator. Esse valor expressivo se deve às normalizações da metodologia adaptada. De acordo com os dados do último censo demográfico do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2022, São Paulo possuía uma densidade demográfica de 7.528,26 habitantes por quilômetro quadrado, sendo o município mais populoso do Brasil, e gerando um valor de 0,94%, considerado também muito alto. Também se faz importante considerar os demais equipamentos que compõem a infraestrutura urbana básica e que oferecem serviços e direitos à população. Em casos de desastres, as escolas, hospitais, vias de circulação e demais estruturas podem ficar suscetíveis à destruição parcial ou total. Isto causa uma série de prejuízos econômicos, perdas de bens e interrupção de serviços. No nível 6 da plataforma, são identificados os fatores sociais que influenciam os principais indicadores de exposição ao risco de inundações. Destacam-se os fatores principais: moradia e área de risco, 26,3%, densidade populacional, também 26,3%, população com demandas especiais, 7,8%, renda mensal da parcela dos 20% mais pobres, representa menos do que 5% da renda das demais classes, o que denota uma grande disparidade na distribuição de renda e resulta em severa desigualdade social. E jovens sem ensino médio, com 4,2%. A educação é um fator importante, pois possibilita o acesso a melhores condições de vida e maiores condições de adaptação climática. No nível 7, foi escolhida a análise da capacidade adaptativa de governança, e que mede a habilidade do sistema socioecológico de responder, se ajustar e se preparar
para os impactos das mudanças climáticas. Os principais dados selecionados foram investimento per capita por pessoa em adaptação, apenas 0,4%, baixa governança ambiental no valor de 0,6%, saneamento básico deficiente, com 0,6%, e ausência de instrumentos de gestão de risco, no valor preocupante de 0%. Olá, eu sou o Vitor e, dando continuidade, agora apresentamos os impactos observados em São Paulo e as propostas de ação de adaptação que o estudo identificou a partir da análise dos dados do Adapta Brasil e do Plano de Ação Climática do município. São Paulo representa um caso emblemático de vulnerabilidade urbana diante das mudanças climáticas. Apesar de seu alto desenvolvimento econômico, a cidade enfrenta condições críticas de exposição e ameaça, reflexo da urbanização desordenada, da impermeabilização do solo e da ocupação de encostas e várzeas historicamente destinadas a populações de baixa renda. Os dados indicam alta frequência de enchente, enxurradas e deslizamentos, especialmente na zona leste e oeste, com prejuízos que ultrapassam o aspecto material. Há danos à mobilidade urbana, interrupção de serviços essenciais e perda de produtividade econômica. Estima-se que cerca de 200 mil moradias estejam em áreas de risco de deslizamento, número que expressa a dimensão social do problema. Além disso, há impactos ambientais secundários, como o aumento de poluentes na água e no ar, contaminação de córregos urbanos e comprometimento de mananciais, o que afeta também o abastecimento. Esses fatores criam um ciclo de vulnerabilidade no qual as populações mais pobres arcam com os maiores custos ambientais e sociais. Por fim, destaca-se a baixa capacidade adaptativa e institucional, com governança ambiental insuficiente, investimentos reduzidos e falta de integração entre as políticas urbanas e ambientais, o que limita respostas eficazes e sustentáveis. Diante desse cenário, o estudo propõe um conjunto de ações adaptativas estruturadas por áreas estratégicas, com foco na redução de riscos, aumento da resiliência e mitigação de danos futuros. A primeira é a drenagem urbana sustentável, que busca reordenar o escoamento das águas pluviais e reverter o processo de impermeabilização das cidades. As soluções propostas incluem a ampliação do sistema de drenagem pluvial, a criação de jardins de chuva, reservatórios de infiltração e pavimentos permeáveis. Essas medidas reduzem a pressão sobre os rios e galerias e diminuem o volume de escoamento superficial, prevenindo alagamentos recorrentes. Outra frente é a recuperação das áreas de várzea, com ações de reflorestamento, contenção de margens e restauração ambiental, fortalecendo a retenção natural da água e devolvendo ao território suas funções ecológicas originais. Aqui entram em destaque as soluções baseadas na natureza, recomendadas pelo IPCC como instrumentos de baixo custo e alta eficiência para a adaptação urbana. Também é proposto o reassentamento seguro de famílias residentes em áreas de risco muito alto, integrando políticas habitacionais, planejamento urbano e assistência social. A proposta vai além da remoção. Ela envolve uma infraestrutura adequada, acesso a serviços públicos e a inclusão territorial planejada. Por último, a ampliação dos sistemas de alerta e planos de contingência comunitários, os quais têm papel essencial na prevenção de desastre e redução de danos humanos materiais. Esses planos fortalecem o protagonismo local, criando uma rede de resposta entre poder público e comunidades vulneráveis. As análises mostram que as mudanças climáticas intensificam os eventos extremos e ampliam as vulnerabilidades urbanas, sendo a exposição a dimensão de risco mais crítica para São Paulo. Por isso, o desafio atual não é apenas reagir, mas planejar e agir de forma preventiva, integrando dados científicos, participação social e políticas públicas. Transformar esses dados em políticas públicas significa traduzir indicadores em decisões concretas, as quais priorizam investimentos, obras e planos em território de maior vulnerabilidade. Assim, é essa articulação entre a ciência e a gestão pública que transformará o conhecimento em ação. Além disso, a governança climática precisa ser fortalecida, garantindo transparência, cooperação intersetorial e envolvimento das comunidades. Sem isso, as medidas isoladas tendem a ser paliativas e não estruturais. Portanto, o caminho para uma São Paulo resiliente passa por uma gestão participativa e baseada em evidências, capaz de antecipar riscos, reduzir desigualdades e proteger vidas. Esse é o sentido de transformar ciência em ação, construir uma cidade preparada para o clima do presente e do futuro. Esse é o nosso trabalho. Agradeço vocês pela atenção
Isso, muito obrigado.